أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco mais uma vez no nosso programa Chaves do Paraíso, um programa que você já sabe, sempre traz a você informações, novidades, o contexto islâmico, informações sempre sobre a última religião revelada, a religião islâmica. É o único programa da televisão brasileira que aborda esta que é a religião que mais cresce no mundo. E o islamismo, por ser uma religião que cresce e que cresce de maneira exponencial, ela também às vezes acaba gerando algum tipo de desconforto, as pessoas acabam querendo buscar mais informações, não é? E as informações que nos chegam muitas vezes pela mídia, pela chamada grande imprensa, são informações que têm apenas um viés, que abordam apenas um aspecto da notícia e dos fatos. Então é importante que você busque outras fontes, novas fontes de conhecimento, e nós, de maneira muito humilde, procuramos alimentar você, alimentá-lo com essas informações sobre a religião islâmica, informações que vêm de fontes fidedignas, de fontes verdadeiras. Nós, neste mês de junho, no comecinho do mês de junho, rememoramos um fato triste que foi o falecimento de um dos maiores líderes políticos de toda a história. E quem diz isso não é um muçulmano, quem diz isso são veículos de comunicação da importância como uma revista Times, que elegeu esta pessoa como uma das personalidades políticas mais importantes de toda a história. Nós nos referimos e vamos falar no programa de hoje sobre o imã Ruhollah Moussaoui al-Khomeini, mais conhecido no Brasil como Imam Khomeini. Imam Khomeini, que tem esse nome porque nasceu na aldeia de Khomein, na Pérsia, mas a sua família é uma família que veio da Índia e chegou à Índia a partir da Arábia, porque o imã Ruhollah Moussaoui al-Khomeini, a palavra Moussaoui indica que ele é um descendente, um Sayyid do profeta Muhammad pela linhagem do imã Musa al-Rida. Imam Khomeini começou a sua vida desde muito cedo, estudando a religião, estudando o Alcorão, estudando o esoterismo, estudando a legislação, estudando a moral islâmica, mesmo porque, além de ter um interesse pessoal, individual no aprofundamento desses estudos, ele também foi criado no seio de uma família religiosa. O seu pai era um grande estudioso do islamismo e um sábio, respeitado entre os sábios da época. O imã Khomeini, desde muito cedo, então, mostrou pendores que o levavam, inclinações que o levavam ao estudo da religião islâmica. Com o passar do tempo, ele deixa a Pérsia, a época conhecida como Pérsia, e se dirige ao Iraque, a Najaf, onde passa inclusive a dar aulas. E as suas aulas eram muito concorridas. Estudantes muçulmanos do mundo inteiro, e até mesmo pessoas interessadas de outras religiões, acorriam, frequentavam as suas aulas, porque ali ele já demonstrava um grande e profundo conhecimento sobre os aspectos mais relevantes da religião islâmica. A partir do momento em que ele retorna para o Irã, as pessoas começam a se cercar em torno dele. E ele começa a perceber a situação de penúria e de opressão em que vivia a população iraniana, especialmente sobre a dinastia Pahlavi. A situação se torna ainda mais crítica a partir do momento em que Mohammad Reza Pahlavi assume o poder. E assume o poder secundado pelos interesses das grandes corporações multinacionais e das grandes potências econômicas da época, especialmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos veem, na parceria com o regime opressor do Shah Reza Pahlavi, a oportunidade de sedimentar a sua dominação
neste que é um país até hoje grande fornecedor de hidrocarbonetos e especialmente de gás. O Irã tem até os dias de hoje entre os seus grandes clientes os países do ocidente da Europa, que demandam esse gás especialmente na época do inverno. O inverno europeu é muito rigoroso e o Irã é um grande detentor de jazidas de gás. Financiando o regime do Shah Reza Pahlavi, não só com recursos financeiros, mas inclusive militares, o governo norte-americano procurava estabelecer naquela nação mais uma ponta de lança para os seus interesses no Oriente Médio. E muito importante lembrar que o Irã está ao sul da Rússia. À época, nós estamos falando ali da década de 70, meados da década de 70, nós vivíamos o auge da Guerra Fria entre, de um lado, os Estados Unidos e, de outro lado, a União Soviética. Mas, a despeito de todo esse poder e de todo esse apoio que o regime iraniano do Shah obtinha, havia uma efervescência política muito grande na sociedade, que percebia que estava perdendo o seu país para os interesses internacionais. E mais do que isso, uma população cada vez mais oprimida e impedida de se manifestar livremente pelo regime do Shah Reza Pahlavi. O Imam Khomeini, então, começa a catalisar os interesses nacionalistas da população. O Imam Khomeini começa a concentrar as atenções dos jovens, dos intelectuais. O Imam Khomeini começa a atrair para a sua esfera, para os seus discursos, para as suas aulas, os interesses daqueles que queriam a libertação da nação iraniana. O regime político do Shah Reza Pahlavi percebe a ascensão que o Imam Khomeini passa a ter sobre a população e começa a persegui-lo também, não só a ele, mas a outros líderes religiosos importantes da época. E o Imam Khomeini é forçado a deixar o Irã. Ele deixa o Irã em exílio, vai à França, mas da França ele não deixa de exercer a sua influência, ele não se furta a sua missão de libertação da população iraniana. E, a partir de Paris, ele faz as suas transmissões, ele dá as suas aulas, ele dá as suas entrevistas e, por meio das entrevistas, difunde o pensamento do islamismo, que é o pensamento da libertação. O islamismo defende que a pessoa só se liberta, e uma nação, por conseguinte, só se liberta quando ela tem Allah e o cumprimento dos seus decretos no seu coração e na sua mente. E nesse momento, então, a população iraniana decide assumir o controle da sua nação. São muitas as manifestações, são muitas os desfiles patrióticos pelas ruas das maiores cidades do Irã, são muito grandes as passeatas exigindo o fim do regime do Shah Reza Pahlavi. Muitas pessoas são presas, muitas pessoas são mortas, e eis que então o Imam Ruhollah Mosawi al-Khomeini ouve o chamamento dos seus compatriotas e vem de Paris para Teherã. Quando o imam chega em Teherã, ele é recebido por milhares de pessoas, é ovacionado por milhares de pessoas e é conduzido por essa caravana de pessoas crentes até o centro da cidade. A Revolução Iraniana é um marco na história humana, porque marca um ponto de inflexão na política do Oriente Médio. Os muçulmanos, portando a bandeira do Islã, decidem, no Irã, estabelecer uma república islâmica pela primeira vez depois de milênios, após 14 séculos, após o fim do Estado que havia sido fundado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cidade de Medina. A Revolução Iraniana estabelece um Estado verdadeiramente islâmico, comandado sob os auspícios do Alcorão e também sob o comando de uma elite religiosa conhecedora e sabedora dos ditames da fé e de como aplicar os princípios da religião islâmica na condução do dia a dia do Estado. Nós temos neste livro
do Sheikh Taleb Hussein al-Khazraji, de São Paulo, o líder da Revolução Islâmica, Al-Imam Khomeini, a transcrição de alguns aspectos da Constituição estabelecida a partir da Revolução Iraniana de 79. Eu gostaria de ler alguns trechos, especialmente do capítulo 3º, que se dedica aos direitos dos cidadãos. No artigo 20, a Constituição iraniana determina que todos os cidadãos da nação, tanto homens como mulheres, terão igual proteção perante a lei, e todos os direitos humanos, políticos, econômicos, sociais e culturais serão baseados nos princípios islâmicos. Em seguida, no artigo 21, vejam que interessante, uma dedicação especial às mulheres. Diz o artigo 21 da Constituição da República Islâmica do Irã: o governo é obrigado a garantir os direitos das mulheres de acordo com os parceiros islâmicos e providenciar o seguinte: 1. Criar condições favoráveis ao desenvolvimento da personalidade da mulher e à defesa dos seus direitos materiais e espirituais. 2. Apoio às mães, especialmente no período de gestação, lactação, educação e proteção às crianças sem tutor. 3. Criação de tribunais competentes para a proteção da existência e continuação da família. 4. Criação de um seguro especial para as viúvas, idosas e pessoas sem qualquer espécie de assistência. 5. Outorgar a tutela de crianças a mães dignas para o benefício das crianças, no caso de não haver tutor legal, de acordo com a lei islâmica. Eu considero muito importantes esses dois artigos, porque eles trazem à lume uma questão sempre muito abordada, especialmente pelos críticos do islamismo, que costumam dizer que as mulheres não têm os seus direitos respeitados sob a religião islâmica, que as mulheres são oprimidas sob a religião islâmica, o que é uma grande mentira. A religião islâmica surgiu para libertar a mulher. Um dos primeiros mandamentos trazidos à luz pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando recebeu a mensagem, foi a proibição taxativa do infanticídio feminino. Sim, porque na Arábia pré-islâmica, quando os pais tinham a notícia de que havia nascido uma mulher, muitas vezes de desgosto enterravam essas meninas vivas no deserto. E o islamismo veio proibir esta prática ignominiosa, esta prática terrível. A Constituição Islâmica do Irã, estabelecida pela Revolução, encabeçada pelo Imam Ruhollah Moussaoui al-Khomeini, traz a importância da mulher, a importância da figura feminina e a centralidade da família. Duas condições que estavam se perdendo no regime mundano do Shah Reza Pahlavi, o regime que antecedeu a Revolução Islâmica. Um dos absurdos desse regime foi querer estabelecer uma lei proibindo o uso do véu. Quando o regime Pahlavi aventou o trâmite dessa lei no parlamento da época, as mulheres iranianas foram à rua protestar, porque elas não admitiam ser proibidas de usarem o seu véu, não admitiam ser proibidas de exercer na rua um direito e uma obrigação que foi determinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. As mulheres castas do Irã foram às ruas e disseram não. Nós dizemos não a essa intromissão indevida nos nossos interesses e na nossa vida. Então, para vocês verem a que ponto estava chegando a degenerescência dos costumes sob o regime Pahlavi. Imam Khomeini estabelece a Revolução Iraniana, por força da população, cria uma Constituição Islâmica para o país, que está em vigência até o dia de hoje, há quase 40 anos, e imediatamente, no ano de 1980, tem o seu país invadido pelo Iraque. Saddam Hussein
financiado pelo armamento e os recursos financeiros dos Estados Unidos, invade o Irã, proclamando o direito à dominação de uma parte, especialmente a parte localizada mais a oeste, a sudoeste do Irã. Tão logo o regime iraniano da República Islâmica foi estabelecido, tão logo o Alcorão é colocado acima das cabeças dos dirigentes da República Islâmica do Irã, enquanto ainda o Estado iraniano se organizava a partir da revolução estabelecida pelo Imam Khomeini, o país é atacado numa guerra que dura cerca de 8 anos, que destrói boa parte da infraestrutura iraniana e também da estrutura iraquiana, porque o esforço de guerra no Iraque, também um país muçulmano, foi muito grande. E 2 povos muçulmanos, então, um se defendendo e o outro, insuflado pelos interesses norte-americanos, acabam se degladiando, o que leva a terríveis consequências, tanto para um lado quanto para o outro. Grande parte da população masculina do Irã é morta na guerra, uma boa parte também da população masculina do Iraque acaba morrendo na guerra. Qual a consequência desse conflito, de maneira prática, para o Iraque e para o Irã? O prejuízo em vidas humanas, o prejuízo em cidades destruídas, o prejuízo na perda de recursos, pois aquele dinheiro aplicado pelas 2 nações no esforço de guerra é o dinheiro que deixou de ser aplicado na produção de alimentos, no atendimento às necessidades na área de saúde e de educação. Então é isso que acontece quando os povos muçulmanos, quando as nações muçulmanas abandonam o Alcorão, abandonam o ensinamento deixado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e se dedicam ao conflito fratricida. Foi contra isso também que o Imam Khomeini se levantou. Mais uma vez, a nação atacada foi a República Islâmica do Irã. A nação que atacou foi o Iraque, mal influenciado pelos interesses norte-americanos. Mas a Revolução Iraniana, ela se levantou. A Revolução Iraniana não se colocou sob os pés do dominador, pelo contrário, ela se refez, ela se reconstruiu e ainda hoje a República Islâmica do Irã é uma grande inspiração para os povos em todo o mundo. O Imam Khomeini, e falamos dele neste dia em função da rememoração do seu falecimento ocorrido no dia 3 de junho, ele sempre foi também um grande defensor da moral, um grande especialista em moral islâmica. Legou grandes estudos, grandes tratados que até hoje inspiram os muçulmanos e as muçulmanas de todo o mundo sobre a correta maneira de se comportar, não apenas na vida social, mas no trabalho, também na sua vida amorosa, dentro do casamento, o comportamento que o homem deve ter em relação à mulher deve ter em relação ao homem. Um outro aspecto muito importante da personalidade do Imam Khomeini, ele era uma pessoa que respeitava a todos. A palavra do Imam Khomeini em relação aos seus interlocutores era sempre uma palavra amável. Ele não erguia a sua voz, ele falava sempre de maneira cordial com os seus interlocutores. E isso era percebido por todos eles, tanto que grandes líderes políticos do mundo inteiro, quando chegavam à presença do Imam Khomeini para com ele falar, tremiam, não entendiam a força espiritual, moral que aquele homem tinha, a grande influência que ele exercia sobre todos. E era uma pessoa absolutamente simples, de hábitos frugais. Imam Khomeini tinha um grande respeito pela economia dos recursos. Contava a sua mulher e contam os seus filhos que ele não admitia, por exemplo, uma luz acesa num cômodo não ocupado. Ele obrigava a pessoa a apagar a luz porque sabia que aquela luz que estava sendo consumida ali de maneira desnecessária, ela acabaria faltando mais adiante na casa de outra pessoa. Então, isso demonstrava também o quê? Um espírito solidário. Nós que vivemos em sociedade devemos ter um espírito solidário e usar os recursos na exata medida
da nossa necessidade. O desperdício não é um comportamento islâmico. Os muçulmanos, ensinavam Imam Khomeini, entre tantas outras lições maravilhosas, deve cuidar também dos recursos que são escassos. E o legado que ele deixou a todos nós podemos ver nas ruas do Irã até os dias de hoje. A solidariedade está presente nas caixinhas de sadaqa, nas caixinhas de esmola que as pessoas nutrem no seu dia a dia com moedas, com cédulas. Depois os funcionários da administração municipal, estadual, federal, passam fazendo a coleta desse dinheiro que é destinado para as instituições de caridade. Um país absolutamente seguro, em que é possível passear pelas ruas à noite, cujos parques é possível visitar às noites. A República Islâmica do Irã, um país que não oprime nenhuma nação que está ao seu redor, muito pelo contrário, um país que procura estabelecer laços culturais, laços econômicos, laços sociais com todas as nações que estão ali ao seu redor. Ao contrário de outros países que se jactam de ser democracias no Oriente Médio, e na verdade são falsas democracias porque repousam em preceitos de caráter religioso e étnico, um Estado para determinado povo de determinada religião, que oprime e invadem os territórios dos povos adjacentes, bombardeiam suas cidades, matam os inocentes, ao contrário do Irã. Então, gostaria de terminar esse programa dizendo que a República Islâmica do Irã, que a revolução estabelecida nesse país pelo Imam Ruhollah Moussawi al-Khomeini, que os ensinamentos deixados pelo Imam Khomeini são, na verdade, luzes para a humanidade, a iluminar o nosso caminho e a demonstrar que as trevas, se existem no Oriente Médio, não estão ali. Fazemos um convite para você, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora. Se você quer aprender mais sobre a personalidade do Imam Khomeini, se você quiser aprender mais sobre a Revolução Iraniana de 79 e sobre tantos outros assuntos que envolvem o islamismo, não deixe de acessar a nossa página na internet, uma página totalmente reformulada, a página que está no endereço www.ibpr.com.br. Você também é convidado a visitar a página da Mesquita Imam Ali no Facebook. É só entrar no mecanismo de busca Mesquita Imam Ali e você vai encontrar lá a nossa mesquita. Não deixe de mandar a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário para o nosso e-mail ibpr@ibpr.com.br e esteja conosco no nosso programa. Wassalamu alaikum, que a paz esteja com todos.